A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Momento de fé chegou até você com a esperança. Nova Era TV. Meu irmão, minha irmã, bem-vindos, bem-vindas ao nosso programa semanal Momento de Fé. Esse espaço de partilha, de vivência da Palavra de Deus e, sobretudo, de testemunho vocacional neste ano que nós estamos celebrando em nossas comunidades, o Ano Vocacional. Hoje, com muita alegria, nós recebemos o nosso bispo diocesano, Dom Guilherme. E Dom Guilherme, a partir da sua vivência presbiteral, da sua diaconia e do seu ministério episcopal, hoje vem partilhar o dom da sua vocação, que é graça e missão. Seja bem-vindo, Dom Guilherme, ao programa Momento de Fé. Obrigado, e obrigado a todos aqueles que nos acompanham. A minha história vocacional, eu fiquei sabendo no dia que eu fiquei padre, 2 de dezembro de 1979. Na verdade, desde criança, acho que 2, 3 anos, eu já falava de ser padre. Eu sou o quarto de 11 filhos. Sim. Então eu, mais os 3 irmãos, um irmão, 2 irmãs acima de mim e um logo depois de mim, eu nasci no sítio, na roça. Eu nasci em São Carlos, no oeste catarinense, depois de Chapecó, uns 40 quilômetros. E então lá no meio da roça, o meu pai tinha plantado pés de laranja, laranjeiras, pessegueiros, tinha um parreiral, essas coisas assim. E um dos nossos brinquedos preferidos era nós rezar missa. Então eu era o quarto, mas eu era o padre. Minha irmã, as 2 irmãs, eram o povo, e meu irmão acima de mim, mais velho que eu, era o coroinha, mas eu já era o padre. A gente pegava a batatinha inglesa e fazia as hóstias, cortava redondinha, e lá a gente brincava e cantava e tudo mais. Então, de fato, a minha vocação nasce desde pequeno, mas no dia em que eu fiquei ordenado padre, lá eu fui ordenado padre em cima de um barranco de estrada de roça do interior. A comunidade tinha uma capela, 2, 3 meses inaugurada, cabe, eu acho, de 400 pessoas, mais ou menos. Mas aquilo foi caminhão e ônibus, na época podia viajar em cima de caminhão. Sim. Dos municípios vizinhos, das paróquias vizinhas, vindo. E nós já estávamos na procissão, para começar a procissão de entrada, na casa do meu primeiro professor, que tinha aquelas vendas, aquelas bodegas lá no interior. Certo. O bispo, padres, tudo lá paramentado. E aí vieram correndo lá, Guilherme, a capela está cheia e só tem gente chegando. Aí eu pedi licença, tirei a túnica, os paramentos, e corri para a capela. Era questão de 100, 200 metros, uns 200 metros mais ou menos. E aí eu olhei assim, eu falei assim, o estrado aqui do altar é de madeira? Dá para tirar? Dá. O altar também? Dá. Vamos carregar lá fora. Porque aí, na frente da capela, tem uma encruzilhada de 2 estradas que se cruzam. E aí a capela está mais alta, a estrada é mais funda, então tem um barranco. E no outro lado tem o pátio do salão de festas e o salão de festas. Falei assim, vamos colocar o altar aqui em cima do barranco, desse estrado. Vamos fazer a missa aqui. Campal. E o povo fica aqui na estrada e no pátio do salão. Pensa, um sol, dia 2 de dezembro, 10 da manhã, 9h30 da manhã mais ou menos, um sol de rachar. As fotografias da minha ordenação, o fundo é uma roça de milho. Que coisa. De milho verde. Então, meu compromisso sempre vai ser junto dos pequenos, junto dos pobres, junto dos agricultores. E eu tenho satisfação, orgulho de dizer, eu sou um barranco
Eu sou um padre de barranco de estrada. Não sou de catedrais, disso, aquilo, não que não tenha valor. Mas a minha história, eu nasci na roça, ainda no tempo das parteiras. Então naquele dia, depois da festa, churrasco e tudo mais, aquele povão tudo lá pelas 4 da tarde, 5, meu pai chegou para mim e disse assim: Guilherme, vamos para casa, tomar um chimarrão. A casa dos meus pais era mais ou menos uns 1 quilômetro longe da capela. Lá fomos nós para casa. Aí nós sentamos, começamos a tomar chimarrão, o pai, a mãe e eu. De repente a minha mãe foi para dentro, nós estávamos sentados lá fora na sombra. Ela foi para dentro de casa e voltou com uma caixinha pequenininha assim, antiga caixinha de lenço. De lenço. Amarelinha de velha, fechada com uma fita durex. Ela disse assim: Guilherme, aqui está o presente de ordenação de padre do teu pai e eu. E eu, essa cara assim, muito sério, gozador, falei: ô mãe, eu fiquei padre dentro dessa caixinha amarela de velha. Meu presente de padre. Ela disse assim: abre. Eu fiquei meio assim, ela insistiu: abre. Eu abri. E lá dentro tinha uma fitinha com umas florzinhas feitas em pano e umas bolinhas lá, não sei de que era. E eu disse assim: mãe, mas isso aqui parece coisa de grinalda, de véu de noiva, coisa assim, que tem a ver com ficar padre. Ela disse assim: o teu pai e eu, no dia do nosso casamento, diante do altar, nós fizemos uma promessa de todos os dias rezar um terço, para que, se Deus nos desse filhos, e se algum desses filhos pudesse ser padre ou irmã religiosa. Então a minha história da vocação, ela nasce no dia do casamento do meu pai e da minha mãe. E foi revelada no dia da sua ordenação? No dia da ordenação. Eu falei assim: mãe, mas eu tenho um irmão meu que está no seminário. Sim. Ela disse assim: você acha que nós achávamos que Deus era tão mesquinho de dar só um? Veja só. Tem mais um guardado, né? Então, para dizer, essa é a história do início da minha vocação. Eu estudava então numa escolinha, aquelas escolinhas rural, onde de 1º a 4º ano, era o nome que se dava na época. Sim. Estudava tudo numa sala só. E o professor tinha que se virar da aula de alfabetização. Para alguns, o 2º livro, o 3º livro, o 4º livro, é tudo misturado lá dentro. Enquanto uns faziam um exercício disso, outros faziam de outra coisa, etc. Escola multisseriada, né? E funcionava, graças a Deus. Então, eu tinha padres, irmãos religiosos, que a pé, tudo era feito a pé na época. Tudo, eles visitavam as escolinhas no interior e sempre falavam de vocação. E perguntavam quem queria ser padre, ou irmão religioso, ou irmã religiosa. Tanto que eu tive a irmã mais velha minha, entrou para o convento de freiras, de irmãs, mas depois de uns anos, seguiu outro caminho. Quando eu entrei para o seminário, meu irmão mais velho pediu assim: eu também quero ir. Fomos em 2. Depois mais 2 irmãos também foram e acabaram depois virando ministro de Eucaristia, coisa assim. Mas é uma família toda vocacional, né? E continua. Eu tenho agora a sobrinha, filha de um irmão meu que foi ministro muitos anos, já é ministro da Eucaristia. Então é uma família vocacional, como outras famílias têm outras vocações. E então, quando eu terminei o 4º ano, que só tinha até o 4º ano, aí como eu queria ir para o seminário, eu estava com 12 anos, eu tive que ir a Maravilha, aqui em Santa Catarina, perto de São Miguel do Oeste. Era tudo mato. Maravilha estava começando. E nós tínhamos lá um seminário todo feito em madeira, 3 pisos. Vinha aqueles ventos, sacudia tudo. Então lá eu comecei a minha vida com 12 anos no seminário, de 18 de fevereiro até 22 de dezembro, sem ir para casa, sem ver pai e mãe. Nós estamos no programa semanal de hoje acolhendo com alegria o testemunho vocacional do nosso bispo, Dom Guilherme. Voltamos em seguida. O futuro é uma questão de escolha. Quando escolhemos acolher o que sentimos, nos transformamos. Quando aprendemos a lidar com os desafios, nos preparamos para o futuro que nos espera.
E são estes momentos que despertam para diferentes possibilidades. Emoções impactam vidas. Colégio Santa Rosa, futuros brilhantes de geração em geração. Do berçário ao terceirão, matrículas abertas. Vocação, graça e missão. Partilhando a vida e o ministério presbiteral, episcopal, no programa semanal, com a presença de Dom Guilherme, que trazia retalhos da sua história. Do começo. Do começo da sua história. Vamos continuar essa partilha bonita de vida, que é a primeira palavra de Deus, a palavra da vida. Então, eu tinha 12 anos e 1963, eu nasci em 1950. E aí, na metade do ano, aliás, eu não sabia falar português, que nós somos toda a comunidade, todos, 100% era só descendência alemã. Em casa a gente falava em alemão, na escola a gente falava alemão. Sim. O professor explicava, a gente decorava, mas não sabia o que significava praticamente. No seminário, proibido português e italiano. Aí, então, tinha que se virar, né? Lógico, criança com poucos, um mês, 2, a gente já dominava. Mas aí a professora era uma irmã religiosa. E ela deu um tema de casa, não teve pai nem mãe para cobrar. Eu não tinha entendido o que fazer. No outro dia ela cobrou, me chamou logo, eu lá na frente para levar o caderno e estava em branco. Ela começou a querer me chamar a atenção, eu peguei e fui embora para o 4º ano, repeti o 4º ano. Falei, não, em casa nunca alguém me xingou, não vai ser aqui. Chamaram o reitor, falei, não. Aí na metade do ano eu tirei em primeiro lugar. Aí ele promessa, se no fim do ano você tirar de novo entre primeiro e terceiro lugar, você pula a admissão, que se falava, e vai para o ginásio, no Rio Grande do Sul, Santo Ângelo. E eu ia estudar. Quando chega 8 de dezembro, pelo dia 6 ou 7, eu peguei tétano. Pensa, tinha um hospitalzinho feito de madeira, em Maravilha, um médico recém-formado, e eu peguei um tétano de um furúnculo no ombro, e provavelmente devem ter aberto com uma agulha infeccionada. Sim. Quando eu já não conseguia mais mexer, não conseguia mais abrir a boca só com um garfo, uma coisa assim, aí me levaram para o hospital. O médico dizia assim, carregado, 8 de dezembro de 63. O médico dizia assim, infelizmente, demoraram demais. Foram chamar meu pai, e aí perto da meia-noite, conseguiram chegar com o pai, e eu escutei, ela dizia assim, de 1 milhão não escapa 1. Mas eu já não reagia mais. E eu estou aqui hoje partilhando minha história, né? Então, desde aquilo me marcou a vida inteira. Aí depois, em 65, eu fui para Santo Ângelo, Rio Grande do Sul, onde eu comecei o ginásio, 4 anos. Depois de lá eu fui a Rio Pardo, Rio Grande do Sul, perto de Santa Cruz do Sul, fazer o ensino médio. Na época chamava-se científico. Depois eu vim a Passo Fundo, onde eu fiz a faculdade de filosofia. E eu gostaria de dizer que toda essa vida de seminário não é como hoje em dia. Nós tínhamos que trabalhar com os padres na roça para viver do próprio trabalho. Os seminários eram uma pobreza extrema, né? E 200 seminaristas, como é que você vai alimentar? Então tinha lavouras e era tudo na enxada. Não tinha tratores, não tinha colheitadeiras, é tudo à mão, né? As colheitas na foicinha, capinação, arado de boi, né? E a gente, toda a nossa vida, quando estava na filosofia em Passo Fundo, por exemplo, de manhã eu trabalhava num eucaliptal, derrubar eucalipto para fazer vara de andaimes. Na época não tinha os andaimes de ferro. E a gente tinha um mato de eucalipto, eu na motosserra derrubando, outros colegas meus também de faculdade carregando para a beira da estrada para vender na cidade para andaimes. De tarde eu fazia faculdade de filosofia na Universidade de Passo Fundo, de noite eu pintava as igrejas para ajudar a financiar, custear o estudo. Então eu louvo a Deus, porque o que vem de mão beijada ninguém dá valor. Aí depois eu fui a Porto Alegre fazer a teologia na PUC de Porto Alegre. Fui ordenado padre, como eu disse antes, 2 de dezembro de 79. E já me mandaram trabalhar no seminário como vice-reitor e formador dos seminaristas do ensino médio.
Fiquei 2 anos, depois me mandaram para Goiás. Fiquei lá 3 anos, o que hoje são 5 municípios, na época eram 3. Eu ficava 2 semanas rodando de fazenda em fazenda, não tinha ainda estrada, você atolava de dia, de noite, nas areias ou nos barros. Eu ficava 2 semanas sempre fora, e 2 eu ficava em Jataí. Aí fiquei 3 anos, aí tive que voltar para o Rio Grande do Sul, Santo Ângelo de novo, mas para ser formador da teologia. Sim. Aí, depois de 2 anos, eu tive que assumir o seminário de ensino médio em Rio Pardo, como reitor e formador, simultaneamente. Mais 3 anos, depois eu assumi a pastoral vocacional eu sou missionário da Sagrada Família. Do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, Mato Grosso, em Rondonópolis, Goiás, Tocantins e Rio de Janeiro. Eu fazia tudo no Fusquinha. Tudo isso lá por 3 anos. Aí depois me mandaram de volta para Goiás, mais 6 anos, em Jataí, de novo. Aí eu fui transferido para Porto Alegre para ser mestre de noviços. Fiquei 2 meses, e aí o Papa João Paulo II me mandou uma carta sem consulta. Eu tenho até hoje comigo essa carta. No ano de 1999. Sua nomeação. Em maio de 99, eu estava fazendo um curso no Rio de Janeiro, por causa de formação, que eu tinha assumido o noviciado. E aí o cardeal me chamou no Rio de Janeiro, Dom Eugênio Salles, e para discutir umas questões de liturgia, minha especialização em liturgia. E aí ele me entregou a carta do Papa João Paulo II, simplesmente comunicando. Temos a alegria, a satisfação, não me lembro exatamente as palavras, de comunicar que o senhor foi escolhido para ser bispo da diocese vacante de Ipameri, Goiás. Pronto, fim de papo. Aí eu fiquei lá de 99 até 2018 como bispo. E aí eu estava em janeiro de 2018, eu estava de manhã, estava tirando uns 8, 10 dias com os meus irmãos aqui em São Carlos, depois de Chapecó, aí perto, Santa Catarina. E aí 7h20 da manhã toca o meu celular, e eu todo dia eu escrevo um texto, desde 2015. Sim. E aí toca o meu celular, 7h20 da manhã, eu fui atender, olhei assim pelo prefixo, 61, Brasília. Falei para o meu irmão, dá licença, porque tem algum problema no Brasil, que eu sou presidente das pastorais sociais do Brasil, da CNBB, e nesse horário de Brasília, fazer uma chamada, tem algum problema. Aí o meu irmão, não, então tá. E eu tinha escrito aquele dia o meu texto sobre obediência. Quem está na outra ponta, o representante do Papa Francisco, aqui no Brasil, que nós chamamos de núncio apostólico. Ô Dom Guilherme, você pode falar? Sim, já estamos falando. Quem é? É o núncio. Falei, ô núncio, vai dizer que o enxerto das uvas que eu plantei para o senhor não deu certo. Eu sou da roça até hoje, eu planto lá em casa. Tudo. E aí o núncio disse, não é isso. Em Roma já é 12h20. No verão dá 5 horas de diferença. E eu estou recebendo agora do Papa Francisco te transferindo para a Diocese de Lages, em Santa Catarina. Assim. Falei, sim senhor. Eu prometi promessa, prometi obediência, estou indo. E aqui estou até agora. Essa é a minha história. Ao longo dos seus 24 anos de episcopado, um sinal visível que o senhor traz no coração, estando em Lages hoje, não é? Enquanto povo serrano, enquanto diocese de Lages, enquanto catarinense, né? Também. E a primeira vez que eu trabalho em Santa Catarina. Veja só. Né? Toda a minha vida foi Rio Grande do Sul e Goiás. Agora, 5 anos e meio em Lages, portanto, em Santa Catarina. Uhum. Os sinais visíveis, eu não saberia agora, assim, nem dizer um. Os sinais visíveis, eu penso que são as comunidades vivas, a nossa diocese, apesar de todos os problemas que existem em todos os lugares, mas eu posso testemunhar a nossa diocese de Lages, com todos os problemas que possa ter, e tem, é muito viva. Porque eu visito, eu faço crisma em todas as comunidades, todos os bairros nas cidades e todos os sítios onde tem uma capelinha, tiver 1 jovem, 2 jovens, 5 jovens, 20 jovens, eu faço crisma em todos. E eu posso testemunhar das 26 paróquias,
Todas as comunidades, por pequenas que sejam, temos dificuldade de lideranças, de ministros, de catequistas, de pessoas que na hora H não querem assumir. Isso existe até em empresas. Mas a nossa diocese, por meio de seus padres, as irmãs religiosas, dos leigos e leigas, como você é um deles, né, que ajuda muito, a nossa diocese é uma diocese, uma igreja católica muito viva. Pode ter diminuído até o número de católicos, como no mundo inteiro, sim, mas os que estão aí, hoje não é por medo do inferno, é por amor a Deus. Por amor a Deus. É dom, é vocação, né, Dom Guilherme? É isso aí. Neste mês de setembro, nós celebramos também o mês da Palavra de Deus, né? O mês da Bíblia. E este final de semana, em todas as nossas comunidades, a liturgia da palavra, ela insere nesse contexto, né, de celebrar o dia da Bíblia, Palavra de Deus contida na Bíblia. Vamos pedir que Dom Guilherme nos dê a sua bênção episcopal nesse final de semana, sobretudo animando o trabalho e a missão vocacional de todas as lideranças, não é, que constitui também os nossos grupos de família, alicerces da nossa evangelização, que alimentam fé e vida através da Bíblia. Só uma palavrinha. Sim. Veja bem, se eu tiver a despensa cheia de arroz, de feijão, de macarrão, de tudo, e eu não for preparar e comer, eu vou morrer de fome com a casa cheia de comida. Assim tem muitas famílias, tem Bíblia em casa, às vezes cheia de pó, às vezes não sabe nem onde está, ou às vezes aberta. Mas quantos minutos por dia a tua família vai lá na frente da Bíblia, lê um texto da Bíblia, reflete e reza a partir da palavra de Deus? Ter Bíblia e não ler, não se alimentar da palavra de Deus, é como ter a geladeira ou a despensa cheia de comida e morrer de fome. Por isso que sobre todos possa descer copiosamente a bênção e a proteção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado, Dom Guilherme, pela sua presença e nesse momento que partilhamos juntos da sua vocação, esse momento de fé, nós agradecemos a sua audiência. Até a próxima semana. Santo livro, Santo livro, louvado seja Deus por seus autores, louvado seja Deus por seus leitores. Santo livro, Santo livro, Santo livro que me ensina a contemplar. Santo livro, Santo livro, Santo livro que me ensina a caminhar. Quem te lê com amor e com fé, Santo livro, certamente viverá melhor. Quem te estuda querendo aprender, Santo livro, saberá caminhar, saberá. Santo livro, Santo livro, louvado seja Deus por seus autores, louvado seja Deus por seus leitores. Santo livro, Santo livro, Santo livro que me ensina a contemplar. Santo livro, Santo livro, Santo livro que me ensina a caminhar. Quem te lê com amor e com fé, Santo livro, certamente viverá melhor.
instruído, saberá caminhar, saberá. Momento de fé chegou até você com a esperança